Aleluia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Podeis assentar, quem puder assentar. Abra sua Bíblia, sem demora. Livro de Isaías, capítulo 57. E depois, o mesmo livro, Isaías, capítulo 66. Isaías 57, 15 e Isaías 66. Queridos, temos nos esforçado para gravar a palavra de Deus e trazer não só a vocês aqui, mas também gravar para transmitir e levar a outras pessoas. E essa semana mesmo, encontrei uma pessoa, conversando com ela, ela disse: eu sigo o senhor no YouTube, ouço quando posso as mensagens, às vezes não assisto tudo, mas ouço algumas, e tenho gostado, porque o Senhor tem trazido a palavra de Deus. O Senhor não tem trazido o que o Senhor pensa, nem o que a igreja pensa, o Senhor tem trazido a palavra de Deus. E Ele disse para mim: nós podemos até não concordar, achar difícil, achar uma palavra pesada, forte, mas nós não temos desculpa, porque é a palavra de Deus. Se a gente tiver que discordar e reclamar, é para Deus, não é para o Senhor. Se a gente tiver que reclamar, a gente tem que reclamar para Deus e não para o Senhor. Porque é a palavra de Deus. O Senhor tem mostrado a palavra de Deus. Queridos, tem sido a nossa meta aqui, trazer para vocês aqui e para os que nos assistem a palavra de Deus. É essa palavra que nós vamos ser julgados um dia, como já estudamos aqui. Essa palavra, vamos ser julgados. Um dia Deus vai abrir o livro onde está registrado as nossas ações, mas também vai abrir a palavra de Deus, os livros. E nós vamos ser julgados pelas palavras que estão escritas na Bíblia, que nós ouvimos e que nós não demos atenção, não procuramos conhecer, compreender e praticar. Então, queridos, mais uma vez a palavra de Deus. Isaías 57, 15. Todo mundo achou? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Agora Isaías 66, último capítulo de Isaías. Mesmo livro. Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, o cabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso?
Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Agora, Mateus, Novo Testamento, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 1 a 9. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximando-se dele os seus discípulos, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Jesus, ensinando os discípulos, vamos ver o que ele coloca no verso 3 ao 9. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Feche seus olhos aí por um instante, vamos interceder mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra, nós acabamos de lê-la. Senhor, ouvimos, lemos e agora queremos compreender, queremos entender o que o Senhor fala conosco aqui. Senhor, traz discernimento, revelação, abre os nossos olhos, abre a nossa visão, abre a nossa mente, prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é onde encontrar Deus. Onde encontrar Deus? Deus está na igreja? Deus está em nós? Deus está em nossa casa? Deus está no céu? Deus está na terra? Onde encontrar Deus? Onde? Onde encontrar Deus? E alguns vão dizer, eu não estou procurando Deus porque nem acredito que Ele existe. Nem acredito que Deus existe. Então, não estou procurando Deus. Por isso, não me importa saber aonde encontrar Deus. Tem gente que vai dizer assim, vai responder assim, eu não creio que Deus existe. E tem gente que vai dizer, eu creio que Deus existe, mas Ele está lá no céu e não está se preocupando com quem está aqui na terra. A terra está de ponta cabeça, Deus não está nem aí. E tem gente que vai dizer, Deus está na igreja, vamos para a igreja e encontrar Deus na igreja. Deus se manifesta onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, então aonde tiver mais de 2 ou 3, tiver uma congregação buscando a Deus, Deus se manifesta. E você vai encontrar outros que vão dizer, Deus não está na igreja, e vai citar alguns textos, como esse de Isaías 66, Deus dizendo, que casa vocês construiriam para eu habitar? Que casa? Se eu criei todas as coisas e se eu habito no céu e na terra ao mesmo tempo. E muitos vão dizer, Deus não habita em templo feito por pessoas, Deus habita em nós
então eu já tenho Deus comigo. Eu já tenho Deus. Será? Será? Será que temos Deus? Será que nossas obras, nosso estilo de vida, nosso mundo, nossas igrejas, nossas famílias, nossas vidas demonstram que Deus está com a gente? Será? Onde encontrar Deus? Onde Deus está? Onde? O texto que nós lemos, o primeiro, o Senhor fala: assim diz o alto. Preste atenção na descrição que Deus faz dele. Assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. Deus está identificando para nós aqui o quem Ele é. O alto, o sublime, o que habita na eternidade, aquele que é santo. Esse é Deus. Será que nós conhecemos Deus? Será que nós temos uma visão correta de Deus? Quem é Deus para nós? Assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Isso é Deus. O Criador de todas as coisas, como diz o capítulo 66, no 66, ele repete, só que ele acrescenta mais algumas coisas. Assim diz o Senhor no 66, o céu é o meu trono, a terra é o lugar onde eu boto os meus pés. Que casa vocês me edificariam? Qual seria o lugar para eu descansar, para eu morar, para eu habitar? Se o céu é o meu trono, a terra, o lugar que eu descanso meus pés. A grandeza desse Deus. A minha mão fez todas essas coisas, e todas foram feitas por mim, diz o Senhor. Onde encontrar Deus? Onde encontrar Deus? No céu? Na terra? Ele diz que ele está no céu, está na terra, está debaixo da terra, está em todos os lugares. Mas será que nós, queridos, nessa geração, conhecemos Deus de verdade? Experimentamos Deus? Temos Deus em nós? Deus está em nós? Deus tem mudado nossas vidas? Deus tem transformado nossas vidas? Deus tem salvado nossas vidas? Nossas vidas se parecem com filhos de Deus? Será que realmente somos filhos? O apóstolo Paulo diz que se somos filhos, somos herdeiros, e tudo que Deus tem é nós, é nosso, mas é para os filhos. Glória a Deus. E aqui Deus começa a revelar aonde Ele está, com quem Ele está, onde Ele está e com quem Ele está. Ele diz, na parte B desse versículo, eu habito num alto e santo lugar, mas também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu habito, eu moro com contrito e abatido de espírito. É com todas as pessoas? Não, ele está sendo claro, objetivo, direto. Eu habito com gente de coração contrito e de coração abatido, gente quebrantada, gente humilde. Não é com qualquer um. Olha a parte B do 66. Olha a parte B do 66. Eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Aqui ele acrescenta mais uma coisa, treme da minha palavra, respeita,
tem temor, conhece esse Deus, sabe a grandeza dele, o poder dele, a justiça dele, quem ele é, e que eu não posso me comparecer diante dele, eu não posso querer viver com ele, andar com ele, tê-lo em minha vida, vivendo de qualquer maneira. Não! Eu habito com aquele que, abatido de espírito, humilde e que treme da minha palavra. Treme, respeita, obedece, leva a sério, não brinca com a minha palavra. Queridos, quando Deus fala em abatido, em quebrantado, em humilde, em gente que treme da sua palavra, Deus está falando de gente com síndrome, gente com problema de inferioridade, que quer entrar dentro de um buraco e achar que ele é pior do que todas as outras pessoas. Não é isso que Deus está falando. Quando ele fala humilde, quebrantado, Deus não está dizendo que nós sejamos aquelas pessoas que entram até num estado de depressão, de tanto olhar para dentro de si, que acha que não vale mais nada e que não quer nem continuar mais vivendo no planeta. Síndrome de inferioridade. Não é isso que Deus está dizendo. Quando Deus está dizendo de quebrantamento, de humildade, quando Deus está falando de abatimento, Deus está falando de gente que entende quem nós somos e quem é Deus. Eu não posso não ser inferior aos outros, mas também eu tenho que entender quem eu sou, quem nós somos e quem é Deus. E quando nós entendemos quem nós somos e quem é Deus, e a gente se chega a Ele com essa visão, nós encontramos Deus e Deus vem a nós. Quando nós entendemos quem nós somos. Queridos, essa geração, a nossa geração, é uma geração do apoderamento. Qual é a palavra de ordem hoje? Apoderamento. Apoderamento de homens, de mulheres, de crianças, de jovens. O que significa isso? Grandeza, pódio, orgulho. Eu quero, eu faço, eu exijo, é meu direito, é minha vontade, é as minhas posses, é os meus bens, é o meu poder, eu quero influenciar, eu quero admirar, eu quero adoração, eu quero glória, eu quero aprovação. Eu vou estar feliz quando eu ver na minha rede social um monte de gente me seguindo. Eu quero ser cultuado, eu quero ser adorado, eu quero ser admirado. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém superior. Uma geração da grandeza, uma geração que só busca... Eu estava conversando com uma pessoa que esteve em casa essa semana, e um jovem, ele deve ter 28, 30 anos no máximo, e ele foi consertar o computador em casa, e começamos a conversar, e falando com ele, e ele disse, eu estou na fase de namoro, de noivado, e sabe, as pessoas de hoje, o interesse delas é, se você tem um bom carro, muito dinheiro, fama, primeira coisa que olha, o seu carro, no que você trabalha, quanto você ganha. Ele dizendo, um jovem de 28 anos, 30 anos, dizendo para mim, que a visão aí fora é essa. Não importa o que você é como pessoa, o seu caráter, não. Para muitos o que importa é o quê? Dinheiro, poder, fama. Não importa como consigo esse dinheiro, essa fama, esse poder. Queridos, então essa é a característica dessa geração. Mas se olharmos para Filipenses 2, nós vamos ver Jesus Cristo no trono
renuncia o trono, deixa o trono, ele está com Deus no céu, Criador de todas as coisas. Filipenses deixou tudo isso, renunciou o trono, deixou a glória, deixou o poder, deixou a autoridade, deixou tudo o que possuía e desceu até essa terra, tomou a forma de homem e tomou a forma de servo, e como servo, ele se submeteu a Deus Pai, ele obedeceu a Deus Pai, ele foi humilde, ele foi obediente, e ele foi até para a morte, e morte na cruz, para fazer a vontade de Deus, e realizar o seu plano na terra, de salvar a nós pecadores. E o apóstolo Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma visão que houve em Cristo Jesus, a visão de renúncia, de deixar tronos e descer. Mas se a gente olhar para Satanás, foi o contrário. Satanás estava no céu, era um arcanjo, falamos isso no meio da semana, era um arcanjo importante, cuidava da segurança no céu, do louvor e adoração no céu, está lá em Isaías 14, Jeremias 28. Ele se vestia de tudo quanto é pedra preciosa, está descrito isso lá. A roupa dele era de pedras preciosas, ouro, prata, todas as pedras, a roupa dele. Um anjo famoso, importante, mas ele não estava satisfeito com tudo isso, em ser um dos anjos mais importantes do céu. A Bíblia diz que ele fala no seu coração: eu vou subir ao céu, vou construir o meu trono no céu, porque eu quero ser adorado como Deus é adorado. Ele quis roubar a adoração a Deus, ele quis roubar a posição de Deus, ele quis subir, e a Bíblia diz: você vai ser jogado, vai descer até ao inferno. Está lá, você vai ser derrubado e vai ser levado até ao inferno. Queridos, quando a gente vê essa visão dessa geração, uma geração que só quer subir, 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 tronos, tronos, poder, glória, dinheiro, prazer, tudo, é uma geração influenciada por esse inimigo de Deus. Essa é a visão dele. A visão de Deus é o contrário, é que nós desçamos para depois subir. Lá nesse texto de Filipenses, esse texto de Filipenses é tremendo, porque o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha só: de sorte que haja em vós o mesmo, Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação, por orgulho, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu do trono, desceu para o ventre de Maria, do ventre de Maria desceu para uma manjedoura, nasceu numa manjedoura, porque não deram nem uma casa para ele nascer. Você tem ideia disso? O Criador, o Deus soberano, esse que nós acabamos de ler aqui, que habita na eternidade, desce e não encontra nenhum lugar, nenhuma das casas mais simples do planeta, para darem para ele, e ele tem que nascer no meio dos animais. Mas ele desceu mais ainda, ele desceu até a cruz, a morte de cruz, condenado, morto, julgado injustamente, um réu como um malfeitor. Ele desceu, e porque ele desceu, sabe o que aconteceu? Depois que ele fez tudo isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre
todo joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Foi quando ele desceu até o limite que Deus estabeleceu, foi que ele foi aprovado. E daí Deus o exaltou. Deus o exaltou. Não foi ele que se exaltou, foi Deus que o exaltou. Onde encontrar Deus? Não é subindo, é descendo. Dos nossos tronos, dos nossos acho, dos nossos sei, dos nossos penso, dos nossos quero, dos nossos exijo, é nos libertar de nós mesmos, querido. Tudo isso, todas essas coisas dessa geração é coisa do homem, da carne, do velho homem. Quero, exijo, tem que ser do meu jeito, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu quero. Isso é velho homem, e Jesus falou para Nicodemo, se você não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. Velho homem, velha natureza, não tem lugar no céu. E agora a gente vai para Mateus, o Senhor falando a mesma coisa, ele no Sermão da Montanha aqui em Mateus, ele chega para os discípulos, senta e começa a ensiná-los e falar de princípios do reino de Deus, como é que é o reino, como é que é andar com Deus e como é que é viver com Deus. E ele começa a ensinar os discípulos, disse, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus é deles, pobre de espírito. Gente humilde, gente quebrantada, gente que reconhece que não é nada, nós somos pó. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é criador de tudo, mas nós somos pó. Tanto é que quando essa vida termina, nós vamos para onde? Por mais rico que sejamos, por mais posse que tenhamos, por mais importante que tenhamos sido, para onde é que nós vamos? Diz a Bíblia que o espírito volta para Deus que o deu, mas o corpo vai para o pó, porque veio do pó. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito não é maluco, não é louco. Pobre de espírito é gente que reconhece suas fraquezas, seus pecados, suas indignidades, suas limitações, suas fragilidades e reconhece a perfeição e a grandeza de Deus e chega diante de Deus quebrantado, dizendo, Senhor, eu não presto, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu erro, Senhor, eu sou um fracasso, mas eu quero ser transformado, eu quero que venhas a mim, eu quero ser perdoado, eu quero ser mudado, eu quero nascer de novo, eu quero me tornar um filho teu, não por mim, não pela religião, não pela igreja, mas através do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E Nicodemo fala, Senhor, mas eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Jesus diz, não, Nicodemo, se você nascer de novo, você vai continuar velho homem, você tem que nascer do Espírito Santo e da palavra de Deus. É uma experiência de relacionamento com Deus, é uma experiência de um encontro com Deus, é uma experiência de quem conheceu a palavra de Deus e teve um encontro com Deus e deixou o Espírito Santo entrar na vida e mudar a nossa história. Queridos, e o Senhor continua aqui no livro de Mateus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, gente que Deus habita, gente humilde, de espírito, pobre de espírito, espírito quebrantado, gente que chora, gente quebrantada. Ele diz que os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, de verdade, de coisa certa. Bem-aventurados que usam de misericórdia com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam, os que têm compaixão dos outros, têm misericórdia dos outros. Eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é a gente de qualquer jeito que chega diante de Deus cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de coisa errada e quer ter um encontro com Deus. Não vamos ter, queridos. O Senhor diz que é os limpos de coração que vê Deus. É os limpos de coração que se torna templo de Deus.
Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, queridos, é quebrantado, é gente de coração quebrantado, é gente de coração contrito. O que é contrição? O que é coração contrito? Vocês sabem o que é contrição? Quando Deus fala, habito com gente de coração contrito, arrependido. Contrição é arrependimento, é reconhecer nosso estado, é arrependimento, é pesar, é reconhecimento do nosso estado. Abatimento é enfraquecimento, é reduzir, é diminuir, é esvaziar. Quando a gente abate uma árvore, o que a gente faz com ela? Corta ela e joga no chão. Não é isso? Abater uma árvore? Deus está dizendo isso. Desça, vá ao chão, eu vou levantar você. Desça, vá ao chão, eu vou levantar você. Queridos, Segunda Coríntios 12. Vamos ver a experiência do apóstolo Paulo? Um homem como o apóstolo Paulo escreveu metade da Bíblia. Olha o que ele fala sobre quebrantamento. A experiência dele com Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele fala que Deus deu visão para ele, que ele foi até o terceiro céu. Ele fala assim, em verdade que não convém me gloriar, mas passarei a relatar as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei também que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis, palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Desse homem, desse assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não, senão nas minhas fraquezas. Quem será esse homem que ele está falando, que foi até o terceiro céu? E depois foi arrebatado até o paraíso, e viu, e Deus falou para ele coisas tremendas, inefáveis. E daí, mais para frente, a gente vai entender que é ele mesmo. E ele diz assim, só que eu vou me gloriar daquele Paulo humilde que foi levado ao terceiro céu. Esse Paulo carnal aqui da terra, eu não me glorio nele não. Pelo contrário, eu tenho até medo dele. Mas eu me glorio no Paulo espiritual. Aquele que Deus levou no céu. Agora o Paulo carnal não. Ele diz, desse eu me glorio, do que foi para o céu, arrebatado até o terceiro céu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser me gloriar, não serei nécio. Por isso não vou me gloriar. E daí ele diz, e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, agora ele está falando, que era ele mesmo, e que para que ele não se exaltasse por causa das revelações que ele recebeu de Deus, do Espírito Santo, de ser levado até o céu, até o paraíso, ele diz que para que ele não se exaltasse disso, ele diz, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia, ele está falando de quebrantamento, ele está falando de humildade, ele está falando desse homem que precisa descer a ponto de Deus habitar com ele, e ele diz, ele chega a dizer aqui, para que eu não me gloriasse, para que eu me mantivesse humilde,
mesmo sendo um apóstolo cheio de Deus, mesmo sendo um homem cheio de Deus, Deus coloca no corpo dele um espinho, não se sabe se é uma doença, o que era algo que incomodava, tanto é que ele orou 3 vezes a Deus: Senhor, me liberta disso, me cura disso, tira isso da minha vida, isso está me atrapalhando. E Deus diz para ele, sabe o que Deus diz para ele? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça, o meu poder. Sabe por quê, Paulo? O meu poder só se aperfeiçoa na fraqueza. Eu só posso continuar com você, Paulo. Eu só posso me manifestar a você, continuar me revelando a você, continuar caminhando com você. Eu só posso, Paulo, continuar morando em sua vida, habitando em você. Se você estiver fraco, se você estiver quebrantado, e para isso eu sou obrigado a deixar esse problema na sua vida, para manter você quebrantado e humilde, para você não perder minha presença. Meus queridos, onde encontrar Deus? Onde Deus está? Quebrantado de espírito, contrito de espírito, e que treme da palavra dele. Gente humilde, gente que reconhece seu estado, gente que reconhece que precisa ficar lá embaixo para manter a presença de Deus. No dia que nós nos orgulharmos, Deus vai embora e nós ficamos sozinhos. Nós continuamos orando, mas nossas orações não vão ser atendidas. Quer ver só? Vamos para Tiago agora, capítulo 4. Quanta Bíblia, né? Quanta Bíblia. Não tem outra maneira de... Aleluia. Tiago, capítulo 4. Vamos ver o apóstolo Tiago falando sobre isso também. Vocês pedem e vocês não recebem. Quer ver? Olha o apóstolo Paulo falando sobre esse assunto. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Vocês estão guerreando, pelejando? Porventura não vem disso? A saber, dos deleites, dos prazeres que guerreiam nos vossos membros, na vossa carne? Vocês cobiçam e não têm nada. Vocês têm inveja, são cobiçosos e não podem alcançar. Combate, vocês combatem e guerreiam, e nada tendes, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. Gente que ora, gente que busca, gente que batalha, gente que briga com Deus, até mesmo com Deus batalhando, mas não recebe. Ora, jejua, busca e não recebe, porque está pedindo para si, para gastar aqui no mundo, para gastar nos prazeres, para gastar com a carne. Deus não quer que a gente cultive essa carne, Deus quer que a gente crucifique a nossa carne, queridos. Deus quer que a gente crucifique a nossa carne e não trate bem dela. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer espiritualmente, mas se vocês viverem pelo Espírito de Deus, vocês vão viver eternamente com Deus. Quem cuidar da sua carne nesse mundo, está perdido. A carne nos leva para longe de Deus, nos afasta de Deus, nos leva para o pecado, nos leva para o demônio. Por isso ele diz que nós temos que mortificar a nossa carne pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. E pela palavra, olhar para a palavra e a palavra está dizendo, desça, 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 se você quiser subir. Vocês guerreiam, vocês buscam, vocês pedem, vocês estão orando, pedindo e não recebem. E por quê? Porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar nos vossos desejos, deleites, vontade, prazeres, coisa que a nossa carne deseja, mas nós somos chamados para morrer para o velho homem. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aí o apóstolo continua dizendo, ele chega uma palavra dura para os cristãos da sua igreja, adúlteros e adúlteras, ele diz,
Ele diz para eles: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Vocês não sabem que a amizade do mundo se concretiza, se conclui em inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Ou vocês não cuidam, não prestou atenção no que diz a Escritura, que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme, mas Deus dá graça. Portanto, diz o apóstolo, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus resiste a soberbo, mas dá graça a gente humilde. Então, queridos, nesta manhã nós estamos sendo convocados a buscar Deus, mas a Bíblia está ensinando aonde encontrar Deus, como ter Deus e como manter Deus em nossas vidas. Coração quebrantado, coração contrito, gente que teme da palavra de Deus, gente que tem temor de Deus, gente que ama a Deus, gente que está disposta, como Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus é fazer como ele fez. Está aí o exemplo dele, nós lemos o apóstolo dizendo o que é que ele fez. Desceu, e ele estava no trono. Nós não estamos no trono. Nós somos pecadores, nós estamos lá embaixo. Nós precisamos ser levantados, mas nós precisamos reconhecer quem nós somos. Então o apóstolo agora aconselha essa igreja, quando depois de dar essa repressão tão dura, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a mistura, a amizade com o mundo, vai resultar em inimizade contra Deus? Por que adúlteros e adúlteras? Prostituição. O que é prostituição? Contaminação na área do relacionamento. Não é mais entre dois, passou para outras pessoas, isso é prostituição. E também quando a gente não se relaciona mais só com Deus, a gente quer relacionar com Deus, mas quer relacionar com o mundo, nós estamos fazendo o quê? Prostituição espiritual. Prostituição espiritual. Eu estou traindo Deus com outros deuses. É prostituição espiritual. E ele está dizendo, vocês não sabem que isso vai trazer inimizade com Deus, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vocês não sabem que o Espírito Santo que habita em vocês, ele tem ciúme, ele não quer vocês vivendo errado, ele não quer vocês no pecado, eles querem ver vocês, o Espírito Santo quer ver vocês seguindo a Deus, com humildade, com dependência. E aí ele dá um conselho: Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E aí ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite, submeta a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo, uma hora está animado para Deus, outra hora está frio para Deus e animado com o mundo. Duplo ânimo, pé em dois barcos, pé em dois caminhos, duplicidade. Deus está dizendo: toma uma decisão, sai de cima do muro. Você que está com o coração sujo, limpa o coração. Ele está dizendo: e se chegai-vos a Deus, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Queridos, essa é a palavra dessa manhã. Essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração nessa semana e que estamos aqui compartilhando com vocês. Onde encontrar Deus? Onde eu encontro Deus? O caminho é esse? O caminho do quebrantamento, da humildade, da renúncia, do esvaziamento de nós mesmos para obedecer e seguir a Jesus Cristo. Coração cheio de si, coração cheio de carnalidade, do velho homem, não tem lugar para Deus. Por isso que lá em Apocalipse ele diz: eu estou batendo a porta, se alguém abrir a porta eu entro na casa. Significa que Deus já está por lá de fora do coração de muita gente, porque o coração não tem condições de Deus entrar. Pecado, orgulho, arrogância, mistura com o mundo, falta de quebrantamento, falta de arrependimento.
E é isso que Deus fala comigo e com você nesta manhã. Onde encontrá-lo? No caminho da humildade, do reconhecimento de quem nós somos e da grandeza que é Deus. É descendo e dizendo: Deus, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser do teu jeito, eu quero me libertar de mim mesmo, eu quero vencer a mim mesmo. O pior e o maior inimigo de todos nós não é o diabo e não é o mundo, é nós mesmos. É o primeiro maior inimigo, é vencer a nós mesmos, nossos desejos, nossa vontade pecaminosa, nossos desejos pecaminosos, nossas arrogâncias, nossos orgulhos. Queridos, onde encontrar Deus? O Senhor está dizendo: eu habito com coração quebrantado e humilde, e que treme da minha palavra. Isso diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito com gente quebrantada de coração, gente humilde, gente convertida, gente que teme, gente que reconhece o seu estado longe de Deus, miserável pecador, e que quer, e que entende que precisa de mim, que quer ser transformado, que precisa do meu mover na sua vida, que precisa de transformação, precisa de nascer de novo, precisa do meu toque, precisa da minha manifestação, que por nós mesmos nós somos incapazes, mas através dele, do mover dele em nossas vidas, nós somos transformados. Amém? Quem conhece aquele louvor Pai Celeste? Vamos ficar em pé.